Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo sobre o concurso de crimes, nós já falamos sobre o concurso material, já falamos sobre o concurso formal e agora vamos falar sobre o chamado crime continuado, que está previsto no artigo 71 do Código Penal, certo? O que diz o artigo 71? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. E o parágrafo único diz que, nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 desse Código. Bom, fizemos a leitura do dispositivo legal, agora vamos conversar um pouco sobre o que é que ele quer dizer, né? O que é o crime continuado. Esse crime continuado, ele ocorre, como eu coloquei para vocês, quando o agente pratica dois ou mais crimes da mesma espécie. Então, é algo que você precisa ter todo o cuidado de verificar. Porque aqui, obrigatoriamente, nós temos crimes da mesma espécie, certo? Crimes da mesma espécie. Então, veja, ó. O agente pratica dois ou mais crimes da mesma espécie. Nós já sabemos o que são os crimes da mesma espécie, né? São aqueles que estão previstos no mesmo tipo penal. Mediante duas ou mais condutas, né? Condutas, os quais, pelas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, podem ser tidos uns como continuação dos outros. Uns como continuação dos outros. Vamos um exemplo, tá? Exemplo, imagina a situação de um empregado ou empregada doméstica que tem a intenção de subtrair um faqueiro da patroa, né? Um faqueiro de prata. Então, o que ela decide? Ela decide furtar uma peça do faqueiro por dia. Uma peça por dia. Até ter na casa dela o jogo completo de 120 peças. Então, depois de 120 dias, ela vai ter completado, né, o faqueiro, e ela vai ter cometido 120 furtos. Seria razoável aplicar a ela, somar a pena de 120 furtos? Não, né? Então, se não fosse essa regra do artigo 71, que é benéfica ao agente, né? Ela responderia, se ela pegasse a pena mínima, ela pegaria 120 anos de reclusão, né? Que a pena mínima do furto é 1 ano. Então, isso é ilógico, isso é desproporcional. Por isso aqui, quando você vê que um furto, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, você percebe que os furtos, um era continuação do outro, porque o que ela visava no final? Ter o faqueiro completo, então ela cometeu um furto por dia. Por exemplo, outro exemplo, a pessoa que trabalha num caixa de um supermercado e precisa de R$1.000 para comprar
um determinado, quer R$ 1.000 para comprar, sei lá, um determinado medicamento ou fazer uma cirurgia, não sei, tá precisando de R$ 1.000, pagar uma conta. E aí ele decide, durante 10 dias, cada dia, ele retirar R$ 100 do caixa, né? Então aí ele pode já ter cometido 10 crimes, ele comete 10 crimes da mesma espécie, em continuidade delitiva, né? Então aqui o que acontece? Vai aplicar a pena de um só dos crimes se idênticas, né? Pena de um só dos crimes se idênticas, ou a mais grave se diversas, aumentadas em todo caso de 1/6 até a metade. Agora, o parágrafo único diz que se o crime for doloso e contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, aí o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, conduta social e personalidade do agente, os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena, o juiz poderá aumentar a pena de um só dos crimes se idênticas ou a mais grave se diversas até o triplo. Até o triplo, observando as regras do parágrafo único do 70, que vocês já conhecem, e também do 75 desse código que eu já comentei. Então, nós temos, preste atenção, nós temos o crime continuado chamado comum ou simples, que é o do caput do artigo 71, e nós temos a modalidade do específico ou qualificado, que é a modalidade do parágrafo único. É o específico ou qualificado, que é essa modalidade aqui, ó, do parágrafo único. Então, se estiverem presentes esses requisitos do caput, é o chamado crime continuado comum ou simples. Se estiverem presentes esses requisitos do parágrafo único, ou seja, se forem dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, vai ser considerado crime continuado, qualificado ou específico, né? Então, coloquei aqui para vocês, ó. Comum, está previsto no caput. Quando é que acontece? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Então, um é continuação do outro. Aqui vai aplicar a pena de um só dos crimes, se idênticas ou a mais grave se diversas, aumentada de 1/6 a 2/3, que é o sistema que nós já conhecemos, que é o chamado sistema da exasperação, certo? A outra classificação do crime continuado, que é o específico ou qualificado, já falei para vocês que está previsto no parágrafo único, né, que é quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes dolosos da mesma espécie, né, mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes dolosos da mesma espécie, e que você entende pelas condições que uma foi havido como continuação do primeiro, né, os mesmos requisitos do crime continuado comum ou simples, com um acréscimo aqui, como você já sabe, que precisam esses crimes ser dolosos e que sejam praticados contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Aí vai ser o aplicado também um sistema da exasperação, né? Aqui, o juiz vai considerar a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, os motivos e as circunstâncias. Ele vai aumentar a pena de um só dos crimes que se idênticas ou a mais grave se diversas, aumentar, ó,
a pena de um só dos crimes, se idênticas ou mais graves e diversas, até o triplo. Até o triplo. Então, a gente praticou, por exemplo, uma sequência de latrocínios, né? No intuito nessas condutas de latrocínio, ter o dinheiro suficiente para comprar uma passagem para ir embora do país. Então, a ideia dele era um crime era a continuação do outro, né? O latrocínio, como vocês sabem, existe uma violência ou grave ameaça à pessoa. É um crime que exige violência ou grave ameaça contra alguém que resulta em morte. É um crime doloso. Então, um exemplo aqui que eu estou querendo colocar para vocês de crime continuado específico ou qualificado, né? Então, em ambos, a pena é aplicada pelo sistema da exasperação. Se for crime comum, crime continuado comum, vai aplicar a pena do crime mais grave aumentada de 1/6 até a metade. Se for o crime continuado específico ou qualificado, vai ser aumentado, a pena vai ser aumentada até o triplo, né? Aqui se aplica também a regra do concurso material benéfico, certo? Também se aplica aqui ao crime continuado. Então, se o juiz verificar que a adoção desse sistema de exasperação vai resultar em uma sanção superior ao que seria a quantidade de pena pelo cúmulo material, então ele vai se valer do cúmulo material, né? Tem que ser o método que fique mais benéfico para o agente, né? Então, ele vai se valer do cúmulo material em vez do sistema da exasperação. Bom, dando continuidade, eu coloquei aqui para vocês um esquema, né? Do crime continuado, ação, omissão, mais de uma ação ou omissão, né? Que trará mais de um resultado, 2 ou mais resultados. Nós temos aqui a figura do delito continuado, se nós tivermos crimes da mesma espécie, em condições de tempo, lugar e maneira de execução similares, né? Bem como outros dados objetivos, ser um considerado como continuação do outro. Tá aqui, né, o que vai acontecer, como nós já vimos, vai ser aplicada uma só pena, a mais grave, ou qualquer uma delas, se forem iguais, aumentada de 1/6 a 2/3. E se tivermos o crime continuado qualificado, né, vai ter os mesmos requisitos do 71, mais a questão da violência ou grave ameaça contra a pessoa, tem que ser contra vítimas diferentes, né? Doloso, né? Com circunstâncias subjetivas especiais, nós já vimos que aqui tem que ser doloso. Vai aplicar uma só pena, a mais grave, mas vai poder ser aumentada, né? Até o triplo. Que mais? Já falei que essa regra do concurso material benéfico, que nós vimos na aula anterior, sobre concurso formal, aquela regrinha que eu expliquei para vocês, ela se aplica aqui também, né? Se o juiz verificar que a adoção do sistema da exasperação vai resultar em uma sanção superior à do cúmulo material, ele vai se valer desse método do cúmulo material, como eu já falei, né? O que ficar mais favorável ao sujeito, ao réu. E o Código Penal adota, pessoal, a chamada teoria da ficção jurídica, né? Existem várias teorias sobre a natureza jurídica do crime continuado, e a adotada pelo Brasil é essa daqui, a chamada teoria da ficção jurídica, né? Reconhece a existência de vários crimes, mas adota uma só punição, uma punição unitária. Então, embora existam 2 ou mais infrações penais, vai ser imposta apenas uma pena, aumentada, né? Exasperada, sistema da exasperação. Foi essa a teoria que acolhida no nosso Código Penal, certo?
para efeito de calcular, inclusive, a prescrição da pretensão punitiva, é importante isso aqui, a lei manda que cada delito seja considerado individualmente, né? O que confirma o reconhecimento de que existem sim infrações distintas, né? Já tanto que cada uma delas vai ter o seu prazo prescricional correndo autonomamente, mas por uma questão de ficção jurídica, enquanto a pena aplica-se apenas uma das penas aumentada até o triplo, né? Bom, requisitos da continuidade delitiva. Então, existem uma série de requisitos, né? Nível doutrinário e jurisprudencial nos trazem que é importante vocês tenham conhecimento deles, né? Para você saber diferenciar o crime continuado da reiteração criminosa, né? Então, você precisa saber o alcance da continuidade delitiva para que você possa, por exemplo, diferenciar a questão do crime continuado de uma mera reiteração criminosa, né? Por quê, professora? Reiteração criminosa é aquele que faz do crime o seu modo de vida, né? A sua profissão, é um hábito frequente, ele não merece essa benesse do artigo 71. Então, não é considerado crime continuado, tá? É uma reiteração criminosa, ele faz disso a sua profissão, o seu hábito de vida, né? Tem, inclusive, um julgado do STJ que ele firmou o entendimento de que não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva na hipótese de que o agente faz da prática criminosa uma habitualidade, né? E o STF também adota essa mesma linha de pensamento. O sujeito tem, por exemplo, diversas condenações, né, que indicam que um crime não se deu em continuação do anterior, mas sim por causa de uma habitualidade criminosa, não podemos reconhecer o instituto da continuidade delitiva, né? E isso de acordo, como eu já falei, com a jurisprudência do STJ e do STF, né? Então, nós já vimos que, de acordo com o caput do Código Penal, nós temos o crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira e execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Então, nós temos os seguintes requisitos. Primeiro, pluralidade de crimes da mesma espécie. Como eu já falei, tem obrigatoriamente que ser crimes da mesma espécie, que são aqueles previstos, aqui ó, previstos, é horrível grifar com esse mouse, previstos no mesmo tipo penal, né? São delitos da mesma espécie. Nós temos, portanto, delitos da mesma espécie, o agente que praticou uma sequência de por exemplo, de furtos, né, está previsto no 155, de apropriação indébita, enfim, qualquer que seja o tipo penal, mas desde que seja o mesmo tipo penal, né, previsto na mesma espécie. Os fatos cometidos em condições objetivas semelhantes. Aqui, ó, condições objetivas semelhantes. Como assim, professora? Fatores, tempo, lugar, modo de execução, demonstrarem que o delito subsequente é uma continuação do anterior, certo? Continuação do anterior, tá? Então, quando é que você entende que os delitos são praticados em semelhantes condições de tempo e lugar? De tempo. Majoritariamente entende-se que é considerada as mesmas condições semelhantes de tempo quando o intervalo entre um crime e o outro girar em torno de 30 dias, né? De 30 dias. Óbvio que o exemplo que eu dei no início da empregada doméstica que
cada dia pegava um item do faqueiro e fez isso durante 120 dias, podemos sim entender também, né, uma exceção a essa ideia de que o fator tempo teria que ser de até 30 dias. Por quê? Porque outras circunstâncias demonstram que realmente um crime era a continuação do outro. Ela queria ter o faqueiro completo. Por isso que cada dia ela resolveu tirar um só item para não levantar suspeitas, né? Então, deve girar em torno de 30 dias, via de regra, tá? Que mais? As condições de lugar, né, referem-se a uma proximidade geográfica entre os locais em que os fatos ocorrem, né? Então, cidades próximas, né, na mesma cidade ou cidades próximas, né? Outra coisa, quando o legislador fala da semelhança entre o modo de execução desses crimes, a jurisprudência costuma analisar o instrumento do crime, o modus operandi do agente, né? Se ele age desacompanhado ou não, se ele age utilizando determinado tipo de veneno ou não, se ele usa determinado tipo... Então, o modus operandi dele, né? Que mais? E unidade de desígnio. Unidade de desígnio é também o entendimento da corrente majoritária. Unidade de desígnio. Então, o agente tem uma intenção inicial, né, uma programação inicial, que ele desmembra em várias etapas, sucessivamente. Por isso que a gente entende que um crime é continuação do anterior. Na verdade, ele tinha a intenção de praticar, a programação dele era de praticar, de auferir, sei lá, determinado bem jurídico ou determinada quantidade de dinheiro, digamos assim. Ele precisava de uma determinada quantidade de dinheiro. Para isso, ele precisa praticar várias etapas. Para ele, são etapas, né? Para nós, são vários crimes, né? Juridicamente falando, são vários crimes de furto, por exemplo, ou de roubo que ele comete, mas um é a continuação do outro, porque ele precisa, no final de tudo, juntar, sei lá, ter um valor de R$1.000 furtados ou roubados, enfim. Então, ele tem uma unidade de desígnio, ele tem uma programação inicial e que ele vai realizar em etapas distintas, né, sucessivas, né? Então, mais uma vez, eu retomo ao exemplo da empregada doméstica. Desde o início, qual é a intenção dela? É subtrair o faqueiro. Para isso, ela faz o quê? Ela pratica um furto por dia. Ela decide furtar uma peça a cada dia, né? Então, o Supremo Tribunal Federal tem diversos entendimentos pela presença de todos esses requisitos aqui, tá? Para que seja configurada a figura da continuidade delitiva. Nós temos ainda, pessoal, várias teorias sobre essa unidade de desígnios, né? Existem duas teorias, sobre essa unidade de desígnios, né? Teoria quanto à necessidade de que fique comprovada a existência de uma unidade de desígnio para que seja caracterizado esse crime continuado, e o agente tem esse benefício de ser aplicado o sistema da exasperação. Para a teoria objetivo-subjetiva, o crime continuado, além de condições objetivas semelhantes, dependem da constatação de que o agente deseje praticar um crime como se fosse a continuação de outro, né? Unidade de desígnios. Que é a teoria amplamente, essa daqui que eu acabei de ler, que é a amplamente apoiada na nossa doutrina e jurisprudência, né? Essa teoria aqui, a teoria puramente objetiva, para ela bastariam condições objetivas semelhantes. Não é necessária a presença dessa unidade de desígnios, né? Essa daqui, portanto, nós já conversamos sobre ela, não dando esse nome, mas sobre tudo que ela defende, né? O crime continuado, ele precisa, sim, a constatação, além dessas condições objetivas semelhantes, tempo, lugar, modo de execução, etc.,
Precisa que fique demonstrado que o agente deseja praticar um crime como se fosse continuação do outro, né? Até ter finalmente aquilo que ele quer. Beleza? Então é isso, pessoal. Bons estudos!